Então, pessoal, vamos então começando a reflexão da noite de hoje, que me foi pedida, né, para ser feita, o capítulo 1, tá? Jesus disse, eu não vim destruir a lei, tá? Então, vou ler o comecinho para a gente poder pensar um pouquinho nisso. Eu não vim destruir a lei. Não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim destruí-lo, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até o último J e um só ponto. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Então, meus queridos, Jesus falou que não veio destruir a lei. Contudo, naquela época de Jesus, né, há mais de 2025 anos atrás, o que vigorava era a lei de Moisés. Né? Moisés é que mandava na lei. Mas Moisés, ele viveu, obviamente, 400, sei lá, vários séculos antes de Jesus, né? E o que o Moisés fez? Ele promulgou as leis divinas e leis civis, né? Então ele foi lá no Monte Sinai e recebeu de Deus os 10 mandamentos. Então vamos lembrar dos 10 mandamentos dele? É bom lembrar dos 10 mandamentos do... Vamos lá. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagens talhada, nenhuma figura de tudo que está no alto no céu ou embaixo da terra, nem tudo que está nas águas sobre a terra. Não os adorareis, nem lhes renderei culto soberano. Por quê? Porque eles tinham, eles adoravam tudo quanto é coisinha, eles eram muito ignorantes, muito supersticiosos. E Deus disse então que não era para adorar a imagem, por isso que na casa espírita a gente não tem imagem, certo? A gente não adora imagens. Não tomeis em vão o nome do Senhor, lembrai-vos de santificar o sábado. Aí pode ser quarta-feira também, entendeu? No nosso caso aqui, né? Pode ser quarta. Quer dizer, ter um dia para a gente refletir, né? Aí, honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. É óbvio, né? Que temos que honrar nosso pai e nossa mãe. A família, né? Valores imprescindíveis. Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não prestareis falso testemunha contra o vosso próximo, não desejareis a mulher do vosso próximo, não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Então, são leis divinas que o Moisés falou e que vigoram até hoje, porque as leis divinas são inabaláveis. Deus, quando faz a lei, ele faz e acabou, ninguém muda. Não é que nem o Senado e o Congresso que fica fazendo emenda, né? Porque não fizeram a lei direita, eles fazem uma emenda aqui, outra emenda. Deus não, faz uma e até hoje é a mesma lei. Contudo, não era só esta lei, porque o Moisés, não sei se vocês conhecem a história dele, né? Ele tirou o povo do Egito, que estava escravo. Ele era escravo, ele pegou todos os escravos, que eram em população até maior do que os próprios egípcios, sabe? De tão grande que eles estavam. Ele tirou esse povo todo de lá e foi para o deserto. E ele tinha
que organizar, ele era o governador daquele povo andando. Então, eles tinham que ter uma autoridade sobre eles, certo? Então, essa autoridade, ele tinha que ser, porque aquele povo era, imagina, 400 anos de escravidão do Egito. Eles eram completamente turbulentos, indisciplinados, cheios de preconceitos, difíceis, pessoas muito difíceis. Então, eles tinham que dominar pelo medo, né? Então, era o temor a Deus. Daí que vem, eu sou temente a Deus. Hoje a gente não teme a Deus, hoje a gente adora a Deus. Não tem que temer a Deus, né? Mas naquele tempo ele usava isso para poder dominar o povo. Porque ele andava pelo deserto em tribos, sabe? Em tribos. Para poder organizar, dava duas tribos à direita, duas à esquerda, uma coisa mais ou menos assim. Cada um tinha uma bandeira, enfim, eles andaram 40 anos no deserto. Ele tinha que deixar essa moçada ali pianinho com ele. Então, existiu a lei de Talião, né, do olho por olho, dente por dente. Era uma coisa muito usada, até os judeus. Não foi ele que inventou essa lei, foi um rei lá da Babilônia, não sei de onde, que inventou essa lei, a lei de olho por olho, dente por dente. Contudo, ele usava, por quê? Porque era um jeito de limitar a vingança, né? Por exemplo, eles andavam em tribos. Aí alguém de uma tribo ia lá e matava o filho de alguém da outra tribo. Aí o outro lá reunia a família inteira, ia lá e matava a família inteira do outro lá. Então não era justo. Então você vai lá e só mata só o filho do outro. Porque aquele povo ainda precisava daquilo, né? Então, e você fala assim, nossa, que barbarismo, que absurdo. Mas para a época já foi um avanço no Código Penal. Já foi um avanço para eles. E o Moisés se utilizava disso e falava que era de Deus. Aí veio Jesus, muito tempo depois, e ele modificou, né, as leis de Moisés, não só na forma como no fundo também. O que ele veio dizer? Amai os vossos inimigos, completamente diferente do que Moisés falou. Então ele veio dar sentido às leis de Deus. Ele veio fazer muito mais do que o Moisés simplesmente fez, né? Então vamos lá. Então, como eu já disse, ele governava pelo temor, etc. Eu me perdi um pouquinho aqui. Então, Jesus modificou profundamente as leis de Moisés, né? E condenou o excesso das práticas exteriores, por exemplo, né? O que até hoje a gente ainda vê, tá? O que são essas práticas exteriores? Sabe aquele negócio de que naquela época eles rezavam na rua, para todo mundo ver que eles estavam rezando, né? E faziam todos aqueles rituais e não sei o quê, mas era tudo exterior, não era uma coisa interior. Como é que a gente faz oração hoje? A gente apaga a luz, a gente vai para o nosso cantinho, né? Para ser uma coisa entre nós e Deus, não tem que falar para todo mundo, né? Então hoje, por exemplo, na religião espírita, a gente sabe que a gente não precisa de terço, a gente não precisa acender vela, a gente não precisa. Não que isso não pode fazer, não tem mal nenhum fazer isso, mas não precisa, né? Porque é tudo mental, a gente não precisa disso. Isso são práticas exteriores, né? Que Jesus condenou isso aí, falou, olha, vamos parar com isso daí.
as falsas interpretações, né? Então, aquele negócio de bater no peito, sabe? Não precisa nada disso, né? É uma coisa de você para com Deus. Você pode fazer oração lavando louça. Você pode fazer oração brincando com seu cachorro. Você pode fazer oração tomando banho. Não importa o lugar. Você não precisa de ir na basílica para se conectar com a Nossa Senhora, né? Não precisa. Por quê? Porque eles são espíritos, né? E não tem nada a ver com a matéria. Então, além disso, Jesus veio falar assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí ele englobou tudo, né? Ele tirou aquele negócio da lei do olho por olho, dente por dente. Foi por terra. Se não fosse, gente, já pensou? Hoje nós seríamos um bando de cegos e banguelas, não é verdade? Porque se a gente for levar esse negócio ao pé da letra, todo mundo era banguela, não é verdade? Então, Jesus era uma autoridade espiritual. Ele não tinha, né, ele não era doutor da lei como o Saulo de Tarso, né? Como Paulo. Ele não tinha título, mas a autoridade espiritual dele era maravilhosa, né? Porque ele tinha uma missão divina. E qual era a missão de Jesus? O que ele veio fazer aqui? Qual era a principal fala de Jesus? Se nós formos ler o Novo Testamento, a gente vai ver que Jesus, quase todos os versículos dele, ele começa com o reino de Deus, o reino dos céus. Ele sempre fala nisso. Por quê? Porque a principal mensagem dele qual era? Que a vida espiritual é a verdadeira vida. Que nós estamos aqui de passagem. Que o nosso corpo material é biodegradável, não é? Nosso corpo material é biodegradável. Quando ele perecer, ele vai se desintegrar e vai devolver para a Terra todos os átomos que nós utilizamos. Mas o que vai nos sobrar? O nosso espírito. Ele sim continua eternamente. E é isso que Jesus veio dizer. Para que a gente, estando aqui encarnado, a gente por vezes esquece disso. A gente dá muita importância para as coisas materiais, né? Muita importância demais. Perdeu um negócio, aquele rolo, sabe? Não é importante tanto assim. É importante porque a gente precisa, né? A gente precisa morar, a gente precisa se vestir, a gente precisa comer, a gente precisa tudo isso. Ok, vamos buscar isso. Mas não só isso, não que isso seja a nossa ideia principal, né? O que vai mover a nossa vida totalmente. A gente não pode perder de vista que nós estamos aqui de passagem, né? E a gente sempre esquece isso, que a gente está aqui de passagem. Porque se vocês pararem para pensar, todas as pessoas que Jesus curou morreram, sabia? Né? Até Lázaro morreu de novo. Morreu 2 vezes, certo? Então todos nós vamos ter o nosso corpo desintegrado, nosso corpo físico. Mas Jesus veio nos dar a boa nova. Nós continuamos a progredir, a crescer, etc. Né? Então essa foi a grande mensagem dele. Ele veio para isso. Ele vem ensinar a verdadeira vida espiritual. E ele vem ensinar também como que a gente chega no reino de Deus.
O que seria esse reino de Deus que ele tanto fala? Seria um lugar de felicidade, né? De plena felicidade, um reino de Deus, uma coisa maravilhosa. Mas para a gente chegar lá, né? Para a gente ser feliz completamente, a gente precisa evoluir, não precisa? A gente precisa, por exemplo, nós vivemos num mundo de expiação e prova. Para esse planeta nosso mudar de fase, passar para planeta de regeneração, a gente tem que mudar, não tem? A gente tem que evoluir. E aí de regeneração para mundos felizes, para um mundo mais feliz ainda e vai afora, certo? É esse que é o reino de Deus, é aí isso que é o reino de Deus, tá? Porque para o reino de Deus se instaurar na Terra, o que precisa? Essa Terra virar um planeta de felicidade, um planeta de pureza, né? E Jesus veio dizer como chegar a fazer isso acontecer. Como chegar lá no reino de Deus? Como é que nós vamos fazer? Se a gente seguir as orientações de Jesus, ele está ali nos indicando, ó, você vai por ali, você vai por lá, porque Jesus é o nosso guia, né? Quando eu falo que Jesus é o nosso guia, é porque a gente não sabe o caminho. Senão a gente não precisava de guia, né? Então, Jesus é o nosso guia, a gente ainda não sabe, a gente tem que seguir Jesus. Contudo, pode ser que, por vezes, a gente não goste do caminho, né? Talvez ele leve para caminhos que a gente não goste, porque ele veio também para isso, para nos alertar sobre as coisas futuras da humanidade, né? As guerras que iriam acontecer, as catástrofes todos os males que a gente ia ter que se superar para alcançar o reino de Deus. E a gente sabe que não é fácil, mas a gente sabe que compensa, que é uma coisa que a gente busca, né? Mas que sempre é bem complicadinha. Bom, e ele veio também falar de como se conciliar com Deus, né? Porque se a gente se revolta contra os desígnios de Deus, a gente acaba sofrendo. E a gente tem que se conciliar com Deus, aceitar as coisas que virão. Porque quando a gente reza o Pai Nosso, o que a gente fala? Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como, quer dizer, a vontade dele é soberana, não a minha vontade. É a dele. E às vezes a dele é diferente da minha. Porque eu sou ignorante. Ele é a inteligência suprema. Ele sabe o que é melhor para mim muito mais do que eu. Então, por vezes, ele vai dar uma coisa. Vamos imaginar uma coisa. Uma criança que quer um brinquedo perigoso. Ela quer brincar com uma faca de corte. Um pai vai dar a faca para a criança? Não vai dar. Mesmo que ela chore, que ela faça birra, que ela implore, que ela faça o que ela quiser. Ele não vai dar. E às vezes a gente age dessa forma. A gente pede coisas que não são boas para nós. Aí Deus não atende. Por quê? Porque ele não sabe que não é bom, ele não vai dar. Tá? Outra coisa também que a gente tem que entender que nós estamos, assim, Deus está dentro de nós. Sim, mas é mais assim, óbvio imaginar que nós é que estamos dentro de Deus. Imagina um aquário com os peixinhos lá dentro. Deus é a água, é o aquário. E nós somos peixinhos. Nós estamos vivendo dele. Ele nos fortalece, nos dá tudo o tempo todo. Nos fornece tudo que nós precisamos para continuar, para viver, para aprender. Tudo, sempre, 24 horas por dia, minuto a minuto, segundo a segundo. Porque nós estamos dentro dele.
né? Então, por exemplo, quando uma mãe está gestando a criança, está dentro dela, ela não está fornecendo tudo para essa criança? E olha que comparação que eu estou fazendo de um ser humano para Deus. Imagina Deus, né? Nos gerando. Então, a gente não tem que ficar pedindo a Deus, por exemplo, que nos dê privilégios, né? Eu me livro dessa provação, me livra daquela provação. Me livra meu filho dessa provação, a minha amiga não sei da quanta. Tudo bem, você pode vibrar pedindo, pedindo não, vibrando, desejando, né, coisas boas para as pessoas, mas não pedindo que Deus nos privilegie de alguma forma. Se nós precisamos passar por determinada provação, nós vamos ter que passar. Então, o melhor é não se revoltar, né? É se conciliar com Deus. Não se revoltar, aceitar. E pedir forças, pedir amparo para a gente conseguir passar por aquele problema, certo? Esse óculos está grande para mim. Então, Jesus veio prevenir sobre o destino humano e ele levantou a pontinha do véu, né? Pessoal, olha aqui embaixo, né? Porque se Jesus falasse tudo às claras, as pessoas não iam entender naquela época. Era necessário que a ciência avançasse, que a ciência tivesse mais descobertas, porque, veja bem, a ciência, ela trata das coisas materiais e a religião trata das coisas espirituais. Contudo, a matéria não é de Deus, não foi Deus que fez a matéria. Então, sabe, as duas são das leis de Deus, elas têm que concordar em tudo. Mas, naquela época, ainda a ciência estava muito atrasada, né? E a primeira revelação foi com Moisés, né? Então, Deus se revelou através de Moisés, foi a primeira revelação. A segunda revelação foi Jesus, que veio falar da Boa Nova, nos trazer a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, tá? Porque o Espiritismo, ele veio tirar o véu, né, das coisas sobrenaturais, explicar os fenômenos, né, do mundo imaterial com o mundo material. Então, o Espiritismo era aquele elo que faltava para que a ciência e a religião dessem as mãos. Porque se a religião não estiver de acordo com a ciência, alguma coisa está errada, porque as duas são de Deus, elas têm que concordar. Por exemplo, a ciência nos diz que nós viemos dos primatas, evoluímos dos primatas, né? E a religião, naquela época, dizia que nós viemos de Adão. Aí como é que fica, né? Como é que resolve isso daí? Então veio o Espiritismo e quem já fez o curso de aprendiz do Evangelho já teve essa aula e sabe que Adão era uma raça de homens e não um único homem, né? E que para chegar no Adão, muita água rolou, né? Muita coisa aconteceu para que o homem desenvolvesse, saísse lá das cavernas e etc., descesse da árvore primeiro, né? Fosse para as cavernas e fosse evoluindo até chegar na figura de Adão, que foi a quinta raça de homens que andaram sobre a terra. Então, o Adão, ele é uma figura que andou sobre a terra
não muito, é recente, perto do homem lá das cavernas, etc., né? O que dá certinho com a ciência, porque a ciência diz que o homem anda sobre a terra há muito antes do que a Bíblia diz que o Adão apareceu. Muito antes, porque o Adão já era a quinta raça. Ele já dominava o fogo, já dominava as ferramentas, já era um ser evoluído já, né? Não era um homem, mas era tão primitivo assim. Então, o Espiritismo vem explicar essas coisas, explicar quem era Adão, por que a questão dos anjos caídos e outras questões a mais, certo? Então, o Espiritismo usa como a sua coluna principal a razão, o raciocínio. Então, não é mais aquele assim, é mistério, isso aí é mistério, não vou questionar. Aquilo é mistério, não vou questionar, porque era assim que era a religião antigamente, né? A maioria das religiões são assim, é mistério daqui, mistério de lá, eles não sabem explicar, põe o nome de mistério e fica tudo bem. No Espiritismo, não. Tem que haver uma explicação. Então, a fé é raciocinada. Ela não é uma fé cega, que aceita tudo sem... Porque a fé cega ela é muito perigosa até, né? Você pode... pessoas que têm uma fé cega acabam se tornando pessoas assim, bem radicais, né? Porque não tem muita explicação para nada, fica aquela coisa meio sem razão mesmo, né? Então, o Espiritismo foi a terceira revelação e trouxe, então, essa união entre a religião e a ciência, né? E o Espiritismo, com os fatos que ele traz, provando, né? Porque o Espiritismo, ele prova o mundo espiritual. Ele prova que nós somos eternos. Você pode me dar um pouquinho d'água, por favor? Ele prova que nós somos eternos, né? Então, os espíritos se comunicam, explicam. Então, existem livros, provas infundadas já. 1 milhão de provas que existe realmente a vida espiritual. E com isso nos faz com que as nossas reflexões sejam mais profundas, né? Porque, veja bem, se você é só materialista, né? Se você é materialista, muito obrigada. Se você é materialismo e acredita só que essa vida é única e acabou, que não haverá consequência nenhuma das coisas que a gente faça aqui, então por que ser bom, né? Se não tem consequência nenhuma, então eu vou tirar todo o proveito que eu puder tirar de todo mundo, né? Agora, eu sabendo que terá consequências, e consequências muito sérias, dependendo daquilo que eu faça, aí as pessoas começam a pensar diferente, né? Então, aí a transformação moral começa por aí. Então, aqueles materialistas de carteirinha, pessoas que gostam de tirar vantagem em tudo, tá? Começam a falar, opa, então aí já começa a haver uma transformação moral. Então, a religião é uma alavanca que Deus se utiliza para poder fazer que a humanidade progrida. Então, a religião é muito importante. A ciência é importante, mas a religião também é muito importante. Porque é através da religião
que faz com que a gente reflita, que a gente pare para pensar em coisas que não são materiais, são coisas, né, do espírito, certo? E a ciência é a chave que dá da vida futura sobre as portas da felicidade. Então, a ciência nos dá a chave para que a gente descubra, né, como chegar, né, nessa felicidade. E a religião nos encaminha, nos faz refletir sobre isso. Vamos ler um pouquinho do Evangelho aqui. Agora que a gente já entendeu, porque eu fiz aqui um resuminho do que é esse primeiro capítulo, tá? E agora vamos ler. Já falamos da aliança, né? A instrução dos espíritos. Então ele fala a era nova. Deus é único e Moisés, o espírito que Deus enviou em missão para fazer conhecer não somente os hebreus, mas ainda os povos pagãos. O povo hebreu foi instrumento que Deus se serviu para trazer a sua revelação por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia limitam-lhe o sentido, porque, postos em prática em toda a sua pureza, ela não teria sido então compreendida, mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer como frontispício brilhante, como um farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que haveria de percorrer. Então, apesar de tudo, de ser feito por Moisés há tanto tempo atrás, as leis dos 10 mandamentos, né, ainda nos dão um norte, né, muito importante das nossas ações, das nossas leis também. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos, que ela foi chamada a regenerar, como eu falei anteriormente, né? Naquela época, era ótimo o que Moisés colocava, não para nós agora. Por isso que Jesus veio e modificou. Por isso que ele veio e falou, eu não vim destruir a lei, né? E esses povos semi-selvagens, quando o aperfeiçoamento da sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar a um inimigo. Sua inteligência notável do ponto de vista da matéria e mesmo sob das artes e das ciências eram muito atrasadas em moralidade e não teriam convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Até hoje, para algumas pessoas, o espiritismo não serve. Porque o espiritismo, como eu acabei de falar, não tem corpo sacerdotal, não tem, uniforme, não, como é que fala? Vestimenta, né? Não tem imagens, não tem dogmas. Então é só espiritual, é só pensamento, só sentimento. E para muita gente isso não serve ainda, porque não chegou nesse ponto. Precisa acender a vela, precisa do terço, precisa do templo, precisa de canalizar os seus pensamentos. Não que isso seja errado, eu não estou dizendo que seja errado, estou dizendo que precisa. Por exemplo, a religião evangélica faz um excelente trabalho com os drogados. Excelente. Eu nunca vi nenhuma religião que fizesse trabalho melhor do que os evangélicos.
Mas para o evangélico, sabe, para um cara que está drogado, você ficar pregando, falando para refletir, ele não vai fazer isso, sabe? Ele precisa de uma coisa mais forte, assim como Moisés fazia. Moisés botava medo, sabe? Você tem que ter temor a Deus. Olha, eu vi muito isso na religião católica quando eu era criança. Ah, eu sou temente a Deus. Mas que temente a Deus, gente? Vai temer Deus como? Né? Mas para muita gente precisa, para que ele ande na linha, para que ele não mate, sabe? Porque, olha, se você matar, você vai cometer o pecado mortal e você vai para o inferno. Não é assim? Né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? No Espiritismo a gente fala que não tem nada disso, mas para nós a gente tem que ter um entendimento. A gente já passou dessa coisa, ninguém aqui é assassino, né? Não vai matar nunca, certo? Então é isso que eu estou falando, precisa de um adiantamento para. Então, cada religião, cada época tem a sua coisa destinada, né? A fala certa no momento. Então Moisés precisava daquilo. Jesus deu uma modificada. E hoje em dia, que a gente tenta viver o cristianismo puro, como Jesus ensinou, sem apego material, sem ficar adorando imagens, sem ficar se apegando a tradições, né? A rituais, porque a gente também não tem ritual no Espiritismo, certo? A gente não precisa. Não que seja errado, ninguém está aqui dizendo que é errado acender vela, fazer ritual, bater bumbo, seja lá o que for, não tem problema. Cada um faz o que acha que precisa fazer para poder chegar a se conectar com Deus. Mas nós já passamos dessa fase, certo? E nós já entendemos que nós podemos nos conectar a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar. A gente não precisa de santinho, de barro, nem de madeira, nem coisa nenhuma, certo? E que tudo isso é matéria. E que matéria é biodegradável, toda ela. Essa cadeira é biodegradável, uma hora ela vai desmanchar também. Essa sala, tudo que vocês estão vendo, tudo que eu estou vendo, um dia vai desaparecer. A única coisa que não desaparece é o nosso espírito, que só cresce, que só se ilumina, porque Deus nos criou para sermos perfeitos como Ele. É lógico que nós não seremos todos perfeitos como Deus, porque senão teríamos muitos deuses, né? Mas nós vamos chegar perto, porque até Jesus continua evoluindo, certo? Nós temos um modelo, Jesus é o nosso modelo, nós queremos ser como Ele, né? E Ele nos guia e falou, olha como é que eu sou, olha como é que eu faço, e vamos que vai dar certo, né? Porque Ele é nosso modelo. E Deus nos mandou para isso, mandou Jesus para isso. Então, Ele não veio destruir a lei, Ele veio melhorar a lei, né? Ele veio dar sentido à lei. Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélica cristã que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar em todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens a solidariedade comum de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e de fazer uma morada para os espíritos superiores, aqueles que habitam hoje. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida,
que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. Tá? Então, o Espiritismo é para nós uma ferramenta, certo? Ela é uma ferramenta, é uma doutrina maravilhosa, mas, além de tudo, é uma ferramenta. Como a escola de aprendizes é uma ferramenta para a nossa reforma íntima, né? A gente começa a se utilizar dessa ferramenta para acelerar o nosso progresso. Toda a doutrina espírita é isso, tá? É uma alavanca que nos conduz à nossa perfeição. E qual é... mas para que eu quero ser perfeita? Eu posso ficar assim do jeito que eu estou? Bom, a pressa é só minha, porque Deus não tem pressa, né? Deus não fica chateado, não fica triste, não fica irado, porque Ele não é um ser humano, Ele é um espírito puro. Ele é puro espírito, perfeito. Então ele não tem raiva, sabe? Ele está sempre pleno de alegria, de amor, ele está pleno. Tá? Então não vamos pensar, eu vou fazer isso para agradar a Deus. Você não tem que agradar, não é isso. Quando você faz é para agradar a si mesmo, não a Deus. Deus, vocês já viram uma criança que está aprendendo a falar? Ela não fala tudo errado? Não, eu estou bebendo. Ela fala tudo errado, não fala? E a gente não acha lindo? Porque a gente sabe que ela vai aprender. Ela está dando uns passinhos, começando a cair. A gente, que bonitinho. A gente sabe que ela vai aprender. Deus é a mesma coisa, Ele sabe que nós vamos aprender. Ele sabe que nós vamos chegar lá. Que é natural. Né? Então, Ele não tem pressa. A pressa de quem? É nossa. Porque você não quer ser feliz o quanto antes? Eu também. E para ser feliz, o que eu preciso fazer? Me transformar. Aceitar as condições da vida, por exemplo. Né? Eu acho que o principal para você ser feliz, que nem ela estava falando aqui, que estava lendo do livro, que a gente sempre tem, por exemplo, você dá amor para uma pessoa, né? Você tem sempre a expectativa que ela tem que retribuir na mesma medida, né? E aí a gente se frustra. Mas não é assim, porque cada um só dá o que tem. Se a gente entender isso, e não vai se frustrar, certo? Porque você tem que dar amor sem esperar recompensa, sem esperar o retorno. Entendeu? Você não pode ficar esperando o retorno. Se o retorno vier, você está no lucro. Tá? E assim, sem se frustrar, você vai ser sempre mais feliz. Então, é o princípio, né? Eu não gosto do meu corpo. Eu não acho que eu sou baixinha demais, por exemplo. Sabe? É uma coisa ridícula. Eu sei que esse corpo aqui não é para sempre. Eu posso fazer outro na outra encarnação mais alta, vou ter 2 metros de altura, pronto. Né? Então a gente não tem que se preocupar tanto com essas coisas. É legal estar na moda, ser modelo, na cabeça de doido, né? Esquece isso. Você tem que se preocupar com o seu espírito, com os seus sentimentos, com aquilo que você pensa, né? Não ficar criticando as pessoas, julgando. Porque quando você faz isso, você está intimamente cobrando alguma coisa, esperando, né? Por que você julga? Porque ela não foi legal comigo. Mas ela não é obrigada a ser legal com você, porque cada um só dá aquilo que tem. Certo? Então Deus não fica irado, Deus não fica chateado, você não precisa pagar promessa, tá? Fazer barganha com o santo, não precisa nada disso.
porque eles ficam muito felizes quando a gente se dá bem, quando a gente faz coisa boa. Por exemplo, nós somos para os nossos amigos espirituais superiores, assim como os nossos pets são para nós. Né? Quem tem pet aqui? Todo mundo tem um pet, né? Você não ama seu pet? Você não acha ele lindo? E você não fica feliz quando ele se dá bem, quando ele faz alguma coisa certa? Você fica feliz. É assim que os anjos se sentem conosco, tá? É assim que eles se sentem conosco. Eles não precisam... Imagina, não tem problema. É assim que eles se sentem conosco. Nós somos os pets deles, entendeu? Então, eles sabem que nós somos, ainda precisamos aprender, que a gente precisa evoluir. Eles estão entendendo isso, eles estão vendo. Eles não ficam com raiva da gente, fica triste. Não fica. Tem um livro do Chico, né? Que é psicografado pelo Chico, que é o Brasil, a Pátria do Evangelho, que o anjo Ismael chega para Jesus chorando, né? Porque Jesus deu uma missão para ele e o negócio estava indo mal, pior, e ele chega chorando. Então, na verdade, os anjos também choram, porque eles ainda não são Deus. Eles ainda têm uma pequena tristeza, assim como nós temos também, certo? Então, só mesmo quando a gente chegar a um nível muito alto de evolução que nós vamos nunca mais derramar uma lágrima de tristeza, né? Mas até lá nós vamos derramar sim. Tá? E elas são um remédio para nós, porque elas que nos fazem parar para pensar. São as lágrimas que nos fazem refletir sobre o caminho que nós estamos tomando, é certo ou errado, se a gente está sendo injusto ou não. Bem? Então, gente, eu espero sinceramente que as minhas palavras tenham ajudado vocês na reflexão de hoje e que Deus os abençoe a todos nós e que nós possamos voltar para os nossos lares ainda melhor do que viemos, né? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção de vocês, viu?